no momento em que eu cheguei na parte de baixo lá do Planalto, antes de eu contar, eu vou perguntar para você quem era, na ocasião, o ministro da Justiça? Flávio da Silva Sauro. Dino da E Silva Sauro. adivinha onde o Flávio da Silva Sauro estava no momento em que eu cheguei lá embaixo para fazer a cobertura do que estava acontecendo? Se você adivinhar onde ele estava, eu te dou um presente, cara. Eu te dou um presente, mando amanhã pelo correio. Ganhei. Eu também vou te mandar um. Então vai ser uma troca de presentes. Ele estava na janela do prédio do Ministério da Justiça. Exatamente. Ele estava olhando tudo de um local excepcional a que fizesse. E lembremos que esse homem, enquanto ministro da Justiça, ele tem sob sua salvaguarda todas as polícias. Ministro de Estado, ele tem prevalência a quase todo mundo. Na hierarquia de prevalência, é um dos homens mais poderosos do Brasil. E só uma coisa que está à mão dele para ele fazer assim e utilizar da forma que quiser. Toda a Polícia Federal, que tem hoje, sobre seu aparelhamento, helicópteros de mais alta ponta, equipamentos de mais alto calibre, armas mais alto gabarito e homens extremamente bem treinados, não só para fazer como eram antigamente os patrulheiros rodoviários. Não, eles são uma força operacional hoje muito forte. E ainda tem a Polícia Rodoviária Federal, né? Os patrulheiros rodoviários, que não são patrulheiros rodoviários, que hoje é um grupo de elite da Polícia Federal. Então, bicho, caramba, cara, por que esse cara não fez isso? Pô, ele era oficial de dia ali que ele estava. Por quê? O oficial de dia só toma conta na hora que o chefe sai. Se ele está ali, a responsabilidade é toda dele. Toda dele. Mas... Então, e não só ele, Evandro, não só ele, né? Estava ele e Celina Leão, vice-governadora na ocasião, em exercício, né? Tinha ocupado o local, o lugar do Ibanez, e os dois na janela assistindo toda a quebradeira. E essa cidadã ainda teve a pachorra de ir nos visitar na Papuda. E de mim, ela ouviu o que ela queria e o que ela não queria na cela. Ela ouviu de mim. Além disso, quando eu o localizei na janela olhando, que eu comecei a filmar, eles fecharam a janela, né? Mas, enfim, o registro já havia sido feito. Além disso, os policiais, a maioria da Força Nacional, estava exatamente assim, em frente ao gramado, em vários pontos de todo aquele espaço, porque aquele espaço é bem grande, é bem amplo. Os policiais da Força Nacional, Evandro, pasme, assim, ó, no celular. Isso foi transmitido, inclusive, pela Rede Globo. Outros de braço cruzado, assim, conversando com outro, dando risada. E eu olhava aquela cena e comentava com as pessoas. Não, eu não estou vendo isso. Isso não é normal. As pessoas... uma quase chacina a céu aberto. As pessoas estavam sendo bombardeadas. Eu socorri 3, 4, 5 pessoas. Eu socorri um homem com um tiro no olho. Eu socorri um homem que tomou pedrada na cabeça, que você não conseguia ver o rosto dele de tanto sangue que ele soltava. E os policiais da Força Nacional, todos, a maioria deles ali no entorno do Palácio da Justiça, todos de braços cruzados. Com todo respeito à Guarda Nacional, eu tenho aqui que aproveitar que foi citado o nome dela, da Guarda Nacional. A Guarda Nacional não serve para nada. Com todo respeito à organização que vocês fizeram aí, das polícias, a Força Nacional não serve para porcaria nenhuma. Alguém que fala que a Força Nacional teve no Rio de Janeiro, sabe para quê? Para pagar diária cara para policial militar. E para desrespeitar ao policial militar do Estado que está recebendo a Força Nacional. A Força Nacional, ela deveria ser usada, sim, em momentos de crise, como agora que o Brasil está pegando fogo, mas deve ter sido o Bolsonaro que colocou fogo. Porque a Marina Silva
aquele galho seco, ela não fala nada. Ela devia pegar fogo, né? Porque ela não pode ficar perto do fogo. Ela está fugindo do fogo, porque ela é um galho seco. A Marina Silva, aquele galho seco, essa moça sem luz, ela precisa tomar um soro glicosado para ela reviver. Ela tinha que chegar e falar: sou ministro de Estado, eu preciso que acabe com fogo. Chama toda a Guarda Nacional, com um monte de caminhonete top que eles têm, para ela apagar o fogo. No Rio Grande do Sul, na hora que estava todo mundo inundado, Força Nacional, junta todo mundo, vai todo mundo lá para ajudar. Mas o governo federal não quer isso. Ele quer beneficiar alguém da Força Nacional. Que Força Nacional é essa? Força Nacional para colocar no Rio de Janeiro? Sabe onde é que eles ficavam? Debaixo da sombra. Sabe quantas operações a Força Nacional fez? Nenhuma. Absurdo. Ganhando mais do que um policial militar do Estado do Rio de Janeiro ganha. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara da corporação. Como é que você vai colocar um homem seu ganhando menos para um outro que não vai fazer nada? E você aqui vai trocar tiro. Como é que um cara que não conhece a cidade do Rio de Janeiro pode entrar numa favela? Tem que deixar isso para quem? Para o BOP, para o Batalhão de Operações Especiais, para o Batalhão de Choque, para a Polícia Civil, que tem uma coordenadoria especializada, que é a CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. Eles, sim, são aparelhados e conhecem o terreno. Você colocar um soldado onde ele não conhece o terreno, você vai colocar ele em risco de vida. Agora, pagar ele para não fazer nada? Guarda Nacional, Força Nacional, isso é um absurdo, pô. Isso precisa ser mobilizado em momento de crise. O Rio de Janeiro está em crise? Sim. Mas por quê? Porque numa canetada um ministro falou que não pode ter operação dentro de favela no Rio de Janeiro. Por conta da Covid. Aqui, meu amigo, não é Covid que mata, não. Aqui é bala de fuzil, é cocaína, é crack e maconha que mata os outros. É crime organizado, é tráfico. Agora, veja só, Evandro, se essa própria Guarda Nacional que você se refere, só ela, não digo nem utilização de todo aparato técnico, só ela tivesse realizado uma barreira de contenção dessas pessoas, essas pessoas não teriam tido acesso ao Planalto. Então, isso foi permitido, foi permitido. Essa revista também foi organizada para fingir que estava revistando as pessoas, porque eu não imagino que pessoas que foram revistadas e que tiveram seus objetos, né, pessoais retirados tivessem possibilidade de quebrar paredes e vidros com a própria mão. Certo? Ora, como é que as pessoas quebraram sem a utilização de nenhum tipo de material? Mas, e aí você já deve ter, pela tua experiência enquanto jurista, você já deve ter ouvido falar, acho que no Rio de Janeiro se utiliza muito esse termo, de algo chamado Tereza. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Sim. O que é a Tereza, para quem não sabe? A Tereza é uma corda improvisada através de lençóis que os presos fazem para poder escalar as paredes e descer, enfim, de muros, etc. Nós tínhamos imagens de várias pessoas no final da tarde descendo por trás dos prédios públicos através de Tereza. E aí eu pergunto... Aí, cara, repete. Essa aí eu não tinha ouvido ainda não. Então os caras entraram e para não sair, não ser filmado pela Rede Glóbulo, os caras saíram por Tereza, pelos fundos dos prédios públicos, o Palácio do Planalto, que é o guardião do poder. Não é! O STF, que é o guardião do poder, também não é! O Congresso Nacional, que é o guardião do poder, não é! É um prédio público vazio, porra! E aí, será que dentro do QG, durante 70 dias, existiam policiais altamente qualificados e treinados para ensinar as pessoas a descerem paredes por Tereza? Dá a impressão que os patriotas que estavam lá concentrados no QG foram treinados, né, para descer com Tereza. Velho, eu só vi umas velhas. Eu só vi uns velhos com cadeira de praia, com bandeira do Brasil amarrado no pescoço. Tinha uns idiotas lá quebrando. Beleza. Crime de dano. Quebrou? Paga. Vai lá. Vai ter que fazer um processo, um PAD lá, um processo administrativo. Como é que esse cara vai responder um processo administrativo lá? Onde é que vai estar lá a cobrança? Vai ter uma guiazinha para ele recolher lá, uma GRU. Pronto, acabou, pô. Exatamente. Pô, tem prisão? Tem.